A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, em Parnamirim, da Boa Esperança, sobre a coordenação do pastor James Costa. Eu me chamo Irmão Salomão, está comigo aqui o diácono Eduardo. Nós vamos comentar a lição de adulto. Lembrando os irmãos que esse canal também ele comenta a lição dos jovens. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando a aula para outras pessoas e assim o Evangelho ele é proclamado a toda a criatura. A lição que nós vamos comentar é de adulto, é a lição de número 13, já concluindo esse quarto trimestre de 2022. Uma lição tão boa, tão maravilhosa, que tem como tema principal, tema central, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição, nós vamos comentar a lição de número 13, que tem como tema, o Senhor está ali. O texto áureo que se encontra em Isaías, capítulo número 11, o versículo 9, que nos diz assim: não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A verdade prática nos diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. O textual é a primeira base da lição. A segunda base da lição nós vamos encontrar na leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, capítulo número 48, do versículo 30 ao versículo 35. Eu peço que você leia com os seus alunos, é de suma importância essa leitura, porque é o que vai dar base ao estudo. Essa lição de número 13, ela conclui esse ciclo de 3 meses que a gente estudou o livro de Ezequiel. Cada assunto, que a gente viu, é de suma importância para o nosso crescimento espiritual, certo? E a lição que nós vamos estudar nesse momento, ela vai completar esse ciclo dos três meses, exatamente estudando o capítulo 48 do livro de Ezequiel, o último capítulo do livro, 48, certo? E o autor da lição, ele destaca a partir do versículo 30 ao versículo 35, que é a base da nossa lição, certo? A introdução nos diz assim: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. Quer dizer, o livro de Ezequiel ele traz uma porção já mostrando a visão apocalíptica, quer dizer, o final dos tempos, né? O final de tudo, mostrando uma pequena parcela do que vai acontecer no final dos tempos. Diz assim a lição: o livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Nós vamos estudar sobre essa Jerusalém, inclusive vai levar um outro nome, que não vai ser a cidade de Jerusalém, é outro nome, certo? E cada passo disso a gente vai ver o que vai acontecer no final dos tempos, irmão Eduardo. Amém, irmão Salomão, Pai do Senhor a todos. Nessa lição nós temos 3 objetivos, iremos destacar aqui, em cada tópico, né? No primeiro nós vamos apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. No segundo nós vamos elencar os nomes das 12 tribos do milênio, no milênio. E o terceiro, mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Então esses são os 3 objetivos que nós iremos tratar nesta lição, neste comentário. E no primeiro tópico, nós começaremos a tratar sobre o primeiro objetivo, né? Apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. E vamos falar sobre essa cidade nesse primeiro tópico. E o autor vai dizer assim: há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse.
na linguagem e no conteúdo, mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém no mundo vindouro. Então, a gente vai ver as profecias de Ezequiel, os oráculos de Ezequiel, né, batendo com as profecias, né, com a revelação que existe no livro de Apocalipse. Então, muita coisa que tem as profecias de Ezequiel também bate com as coisas que está no livro da Revelação, no livro do Apocalipse. E no versículo 30 do capítulo 38 diz assim: "E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E estas são as saídas da cidade." Esse é o primeiro tópico que nós iremos falar nesta lição. E diz assim: essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar do nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, Totsaot, apresenta somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números no sentido de limites, de extremidades, né? Então, na Bíblia Sagrada, a gente vai ver essa palavra sendo usada aqui em Ezequiel e sendo usada outra vez somente lá em Números, e é usada para definir um limite, né? Essa palavra de termo hebraico de saídas, né? Então, entenda-se saídas aqui em Ezequiel também como limites, né? Um limite daquela cidade. A versão bíblica Tradução Brasileira emprega extremidade no versículo 4. Né? Então já em Neemias 34, versículo 4, na tradução brasileira da Bíblia Sagrada, já coloca essa palavra, em vez de saída, como extremidade. A palavra extremidade. Como o profeta usa outra palavra para saídas, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, né? E não saídas da cidade, os limites da cidade, né? A delimitação daquela cidade. E é a forma familiar e mais tradicional. Mais saídas é a forma familiar e mais tradicional, mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia Sagrada, né? Então, a nossa tradução, como se baseia também na Septuaginta, então ele manteve essa tradução da tradução mais tradicional, né, que usa o termo de saídas para esta palavra que seria melhor empregada, sendo a palavra extremidade ou limite. Amém. A gente está vendo sobre a cidade. Então, tudo que a gente está tratando aqui é sobre a cidade. O João Diego Eduardo falou sobre estas são as saídas da cidade. Vamos ver agora o formato da cidade. Está subordinado ao versículo 31 da leitura bíblica em classe que a gente falou no início. Que diz assim: e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte. A porta de Rubens, uma, a porta de Judá, outra, e a porta de Levi, outra. Então, as 3 portas para cada tribo, certo? Então, vocês estão vendo aqui que vamos falar sobre o formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Por quê? Dá a entender que é quadrada porque cada uma vai ter a mesma medida, cada lado, a mesma medida. Diz assim: nessa visão, suplementa o profeta, fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, certo? É um tipo da Nova Jerusalém. Vai mostrando sobre o tipo que vai formulando ali a nova cidade ou a nova Jerusalém. E note, como eu falei, a extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.200 metros.
certo? A cidade de Jerusalém. Nunca deve ser a sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. Quer dizer, na cidade de Jerusalém, ela não tinha esse formato, não tinha essas qualidades que tem aqui essa cidade. Quer dizer, ela é diferente do formato da Jerusalém. O que o profeta está revelando é algo novo. Até então, é uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. Então, mostra que não vai ser a cidade atual, vai ser no mundo vindouro, certo? Que a gente está vendo no período do milênio, não nesse período agora, certo? Então, mostra para o período vindouro o que vai acontecer. Isso que a gente acabou de falar é o formato da cidade, Eduardo. Bem, e o profeta também relata nessa cidade que ela possui 12 portas, né? Versículo 31 ao 34. A Jerusalém histórica no período de Ezequiel e Jeremias possuía pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Lá no livro de Jeremias a gente vai ver ele, o profeta Jeremias, detalhando essas portas. Ele vai falar que tem a porta do povo, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre os muros. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia a sua cidade de origem. Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados da Babilônia. Então, coincidentemente, lá na Babilônia, no templo desse deus Marduk, um dos deuses babilônios, existia um desses templos que tinha 12 portas, mas somente uma coincidência. Então, ele é relatado aqui pelo autor desta lição, mas somente como uma coincidência. No próximo tópico será falado sobre isso. Isso mesmo, Eduardo. Tanto que no quarto ponto que nós vamos entrar agora, ele vai falar muito bem sobre isso. Tem como tema a origem do formato e das portas. Quer dizer, vamos ver sobre a origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Então, a fonte e a origem é Deus. Não foi um Deus pagão, um Deus qualquer, ou Ezequiel imaginou aquilo ali, criou ao seu bel prazer, não. A fonte é divina, a fonte é de Deus. Então, jamais Deus ia se inspirar num Deus pagão para fazer uma obra divina, uma obra de Deus. De maneira nenhuma, não ia fazer isso. Ele diz aqui, não se pode admitir que o profeta se inspirou no tempo pagão, de maneira nenhuma. Pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja visão, a palavra vieram de Javé. Quer dizer, as palavras e a mensagem veio de Deus, do Deus Javé. Então não veio de ninguém, apesar de só de Deus mesmo. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e o construtor é o próprio Deus. Então, não foi criado da imaginação humana, não foi formulado o seu formato, as portas, toda a arquitetura, todo o detalhe que tinha ali foi dado por Deus. Deus foi a fonte da inspiração para o profeta. Bom, então concluímos aqui nosso primeiro tópico, que é sobre a cidade. A gente viu, e estas são as saídas da cidade. Vimos também o formato da cidade. Vimos também as 12 portas. E por último, agora vimos a origem do formato e das portas. Eduardo. Bem, e agora nós vamos para o nosso segundo tópico. Nós vamos elencar os nomes das 12 tribos no milênio. E o segundo tópico tem por título sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel.
Outras vezes são os nomes dos 12 filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Então, há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento existe essa listagem 20 vezes. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento, né? Rúben sendo o mais velho, em seguida de Simeão, depois Levi, depois Judá. A gente vai ver lá em Gênesis 35, Gênesis 46, Gênesis 49 e em Êxodo 1. Outras listas divergem a partir do 5º nome. Aí a gente já vai ver em Números, capítulo 1, capítulo 13, capítulo 16, a mesma lista, só que divergindo a partir do 5º filho, na sequência dos filhos de Israel. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rúben, né? Rúben, Judá e Levi. Aí a leste, o oriente, José, Benjamim e Dan. Aí o sul, Simeão, Issacar, Zebulon. Oeste, o ocidente, Gad e Naftali. Assé e Naftali, né? Então, pegando ali um sentido horário, as tribos de Israel são citadas, são elencadas no livro do profeta Ezequiel. Amém. Vamos entrar no nosso segundo ponto do segundo tópico, que tem como tema critérios da ordem dos nomes. Quer dizer, os critérios da ordem dos nomes. Diz aqui, pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa, né, de alencar essa ordem através das suas mães, certo? Ele fala aqui em Leia e Zipa, de um lado, aí Raquel e Bila de outro, e através disso aí, formulação das tribos e critério dos nomes também, certo? A diferença é que Naftali é filho de Raquel, por meio de sua serva Bila, certo? Então, a única diferença é essa aí. Mas eles aqui, toda escolha tem o seu propósito, nada é aleatório. E os critérios bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Quer dizer, houve um critério, houve um meio de escolher os nomes, certo? Nós desconhecemos esse critério. É fundamental o estudo para que a gente possa entender qual foi a vontade de Deus ali. Mas houve uma vontade de Deus, houve um propósito, muito bem, um propósito para que tudo isso viesse a ser feito. Deus não trabalha com coincidência, ele trabalha com providência, entendeu? É isso que Deus faz. Nada é aleatório. Nunca vi uma coisa criada por Deus foi por acaso ou foi aleatório, não. Tudo tem um propósito, né, irmão Eduardo? Verdade. E o terceiro subtópico vai falar também sobre esse propósito, né? Qual o propósito dos nomes? Então, dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. Houve um escolhido. De Jacó, escolhido foi Isaque, de Abraão. De Isaque, o escolhido foi Jacó. E de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Então, foi o único dos 3 patriarcas onde não houve eliminatória dos filhos. Todos eles foram incluídos na nação de Israel, né? E esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã, a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu a Abraão, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Assim, o propósito desses 12 nomes
dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal. E lá em Êxodo 22, 28, 12 vai dizer, né? E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Então o éfode era um manto, uma túnica que era usada pelo sacerdote, e nessa manta, sobre essa manta existia as pedras, 12 pedras com os nomes das 12 tribos. Né? O nome das 12 portas de Jerusalém, na Jerusalém milenial, né, a Jerusalém que estamos falando aqui, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Então Deus ele está mostrando, né, que o pacto que ele fez com Abraão, lá no Antigo Testamento, que através de Abraão seriam benditas todas as nações da terra, ele está confirmando no final dos tempos, no Apocalipse, no final de todas as coisas, né, quando ele fala sobre o formato da Nova Jerusalém, a Jerusalém milenial, e ele traz novamente à memória o nome das 12 tribos de Israel, mostrando que ele não perdeu o pacto que foi feito ali com Abraão no Antigo Testamento. Amém. Vamos entrar no nosso terceiro tópico da lição, para concluirmos a lição, que tem como tema: o Senhor está ali. Inclusive é o tema da lição. O Senhor está ali. Diz assim a lição: esse novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembrança da idolatria, prostituição e violência. Então, esse vai ser o novo nome da cidade de Jerusalém. Não vai mais se chamar Jerusalém, mas o Senhor está ali, certo? Aí o primeiro ponto do terceiro tópico tem como tema os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém foi Salém, certo? Está lá em Salmo 76, versículo número 2, que significa paz. A gente vai ver aqui vários nomes antes de chegar a ser Jerusalém. Desde os dias do patriarca Abraão, ela também foi chamada de Zebeus, que esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã. É chamada também da cidade de Davi, certo? Ela também foi chamada de Sião, de Ariel, certo? Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Então a Jerusalém foi chamada de vários nomes, até chegar ao nome de Jerusalém. A gente está vendo o nome da cidade. Mas esse nome não aparece no suprimento da profecia de Ezequiel. Aqui ele está destacando o nome de Jerusalém, mas vocês vão ver que no capítulo 48, esse nome não aparece. Ezequiel, quando relata sobre o novo templo, ele não fala sobre o novo templo com o mesmo nome de Jerusalém. Não, ele fala o Senhor está ali. A gente vai ver no terceiro ponto dessa lição, explicar sobre esse nome, certo? Então, não é mais Jerusalém, é um novo nome. Mas esse nome não aparece, mas como já vimos aqui, a cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de o Arraial dos Santos, a cidade amada também. Apocalipse 20, versículo 9, fala muito bem sobre isso. Então, os nomes da cidade, ele vai aparecendo, a gente vê vários nomes da cidade, mas esse nome aqui de Ezequiel, capítulo 48, o Senhor está ali, Eduardo. Tá bem? E o segundo subtópico vai falar o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso.
além de mostrar os atributos dele, o próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, que significa o nome. A gente vai ver essa expressão lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 2, né? O Senhor sendo apresentado como o nome, né? Nome com N maiúsculo. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Lá em Deuteronômio 12, versículo 11, está escrito: haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Glória a Deus. Amém. O terceiro ponto do terceiro tópico vai falar sobre Yahvé chamar. Está subordinado ao versículo número 35. Diz assim a lição: a Bíblia nos mostra que, com clareza, que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância da sua revelação. Quer dizer, para Abraão ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque, seu filho, como o nome de Yahvé, Yahvé Jireh, quer dizer, ou Javé Jireh, que significa o Senhor proverá, certo? E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram no período dos egípcios, ele se manifestou como Yahvé Rafá, quer dizer, Yahvé Rafá, isso é, o Senhor que sara, porque a circunstância que o povo de Deus estava passando ali era a circunstância de sofrimento, de enfermidades, certo? E o povo era muito massacrado. Então, ele aparece como o Senhor que sara. Em outros nomes, mas o nome divino, Yahvé chamar, quer dizer, Yahvé chama, isso é, o Senhor está ali. Olha só o significado de o Senhor está ali. Yahvé chama, quer dizer, Javé chama, certo? E o nome da cidade do milênio, o objetivo é desassociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. A ideia que o profeta mostra aqui é que quebra aquele ciclo todinho do passado. Esquece o passado. E o nome de Jerusalém estava incluído nesse passado. Então, teria que ter um outro nome, certo? Para ficar tudo para trás. É assim quando o novo nascimento chega na vida do crente, ele passa por um novo nascimento. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Os nossos pecados são purificados pelo seu sangue carmesim. Então, tudo é esquecido. Deus passa aquela borracha, apaga tudo. Amém? E a nossa vida continua na presença do Senhor. Bom, concluímos aqui nosso terceiro tópico da lição, falando sobre o Senhor estar ali, os nomes da cidade, vimos também o nome divino, vimos também Yahvé chamar. E concluímos nosso terceiro tópico. Irmão Eduardo, com a conclusão. Amém. Na conclusão, o autor vai dizer: o apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre o futuro de Israel, né? E ele vai falar sobre isso, né? Que durante a queda de Israel veio a salvação, Jesus Cristo veio ao mundo, salvou, morreu por todos nós na cruz do Calvário, a cruz que era para mim e para você. O Senhor levou sobre si as nossas dores ali na cruz e trouxe a salvação a toda a humanidade. Então, que dirá na plenitude de Israel, quando o próprio Cristo será o governo deste reino milenial, né? Glória a Deus, glória a Jesus por isso. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra, né? Lembrando da promessa a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Glória a Deus. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados
como igreja, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Glória a Jesus. Quando Jesus partiu, ele falou: eu vou, mas não vos deixarei só, deixarei com vocês, convosco, né, o Consolador, o Espírito Santo. O Consolador, ele está aqui, né, e ele habita sobre todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E assim nos faz a sua morada, a moradia do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós encerramos essa lição, mais esse trimestre, né, sobre a lição que fala sobre o livro de Ezequiel. Nós esperamos que essa lição tenha sido bênção na sua vida, né? Você que é professor, certamente também gostou muito dessa lição, foi bênção também na vida do professor, do aluno e de todo aquele que tem o prazer, que tem a oportunidade de estar sentando na Escola Bíblica Dominical para estudar, para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Amém. Somos gratos a você pela sua audiência, que Deus te abençoe com muita bênção do céu. Já te espero, já te convido para o primeiro trimestre de 2023. Fique conosco. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo para todos vocês. Que Deus abençoe o ano de 2023. Amém.